Dia desses, um jornalista, amigo de todos nós aqui na Bandeirantes, trabalhou muito tempo aqui, ele ouviu um conselho de um economista que basicamente disse o seguinte para ele: compre dólares. E eu pensei, rapaz, mas que conselho estranho, né? Quando ele vem assim desprovido de qualquer informação prévia. Porque se alguém vai dizer para alguém comprar alguma coisa, como um conselho que se pretende sábio, né? Esse conselho, compre tal coisa, ele deve ser sustentado, amparado por uma informação do que aquela pessoa vai fazer com aquela coisa. Você precisa, no caso é um investimento, você precisa do retorno desse investimento. Daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, no final deste ano, daqui a 2 anos. Porque senão pode ser um péssimo conselho. Mas, na minha opinião, esse economista que trabalha não apenas na condição de economista, mas também tem um papel de porta-voz de bancos, de capital financeiro e assim por diante, aquilo não era exatamente um conselho que ele daria a um cliente. Era a expressão, a manifestação de uma torcida. Ou seja, o cara torce para que o dólar suba, dispare, que haja um caos provocado por uma desvalorização muito pesada do real. Porque, se não convenhamos, hoje está valendo o quê? 5,42, a última vez que vi ali. Se o sujeito segue o conselho, mas a ideia dele é: quero ter o resgate do meu investimento com lucro em dezembro. Então, em dezembro eu vendo isso que eu comprei. Mas aí entra uma referência que esse economista, conselheiro, tenho certeza leve em conta, que é o Boletim Focus. O Boletim Focus tem versão anual, semestral, semanal. E o desta semana. E claro, ninguém daria bola demais para o Boletim Focus se ele fosse apenas o que ele anuncia ser: projeções feitas pelo mercado, ou seja, a média daquilo que economistas de bancos, de financeiras e também de analistas de universidades, né? Gente da academia, uma média do que eles projetam. Se fosse só isso, tudo bem. Olharíamos, bom, isso aqui é a projeção dos caras e tal. Mas a importância do boletim não está no que ele diz ser, mas no que ele é. Ele deixou de projetar e passou a determinar rumos. Então, o desta semana diz que o dólar vai terminar o ano de 2024 a 5,20. E aí eu me lembrei desse colega que ouviu esse conselho do economista: compre dólares. Bom, se ele compra agora a 5,42, ou naquele dia devia estar a 5,47, sei lá, mas com a ideia de ter retorno em dezembro, ele ia ter um prejuízo. Ou então, outubro, novembro, percebendo a coisa, ele ia vender o mais rápido possível. E não seria só ele, mas todos que compraram apostando numa grande alta.
Ah, tá 5,42 ou tá 5,47, tá beirando 5,50. Vai fechar o ano a 5,70. Vou comprar. Quando perceberem, esses que compraram, que não será assim, que o que compraram por 5,42 ou 45 ou 47 ou 50 valerá 5,20, se estiver certo o Boletim Focus, eles vão começar a vender. E aí você tem oferta excessiva. Então a moeda oferecida excessivamente desaba ainda mais rapidamente e profundamente. A economia é fascinante, porque essas previsões e projeções, elas contam que não haverá mudança de cenário. Olha, se nada mudar, daqui a 6 meses deverá estar assim, daqui a um ano estará assado. Mas por que estão projetando 5,20? Na semana passada, fechou a 5,46. No dia 2 de julho, 5,66. E pode fechar a 5,20. Tem a ver com inflação, tem a ver com gasto público, mas tem a ver com outra projeção. A taxa básica de juros, a Selic. Com relação à inflação, a média da opinião dos caras é que o IPCA fechará este ano em 4,02. Semana passada falavam em 4, há um mês falavam em 3,90. E para 2025, o Boletim Focus desta semana aponta elevação na projeção da inflação de 3,87 para 3,88. Isso é impressionante. Um cara muito acostumado com essas coisas, Delfim Neto, ele falava o seguinte, ó, depois da vírgula é tudo chute. Imagine então na segunda casa depois da vírgula, ou seja, mudaram de 3,87 para 3,88. E os dados deste ano, do ano que vem, estão dentro do intervalo da meta de inflação do Banco Central, que é de 3% com tolerância de 1,5 ponto. 1,5 ponto percentual, para mais, para menos. Atualmente o IPCA está em 13,93 e eles estão dizendo que deve fechar em 4,02. 4, né? Que não é nem 4,2, é 4,02. Juros. Aí vem a aposta referência para os próprios economistas que são ouvidos para a formação do Boletim Focus. Estão dizendo, ó, vai ficar em 10,5. Ficar onde está. Só que tem uma coisa. Teve aumento no preço da gasolina. E, claro, combustível mais caro. É claro que o óleo diesel tem um peso superior a todos os demais, mas também a gasolina tem o seu impacto. O álcool já vinha subindo por razões de mercado, de oferta. O preço do álcool tem muito a ver com o preço do açúcar no mercado internacional. Porque se o açúcar está com preço muito bom, muita gente deixa de produzir álcool, produz açúcar, para aproveitar o preço bom. E aí, nós tivemos pelo menos 2 reajustes sem que a Petrobras tivesse elevado o preço para as distribuidoras. E agora mais um. Eles falam que há uma defasagem
E alguns dizem que ela ainda, depois deste aumento anunciado ontem, a defasagem ainda é relevante, 6%. Isso depende muito do valor do dólar, aí que está. Depende do valor do dólar. É isso que vai determinar o tamanho da defasagem. Então esses números, 6%, mudaram hoje, com a cotação do dólar, mudarão amanhã. Poderá ser maior, menor. Então devagar com essas pressões para que haja aumento. Devagar. Devagar. E a coisa poderia ser resolvida se o Brasil apostasse em refinarias, novas refinarias, com capacidade de refinar o tipo de óleo que o Brasil produz. O Brasil tem petróleo suficiente para o seu consumo interno, mas uma parte considerável é exportada. E parte da exportada nem pode ser refinada aqui. É preciso investir em refinaria. E quando há essa discussão, muita gente está dizendo que é papo obsoleto. Nada a ver. Temos de investir em hidrogênio verde, comprar o petróleo lá fora. Não, temos de fazer as duas coisas. Temos de fazer as duas coisas. Até porque, por muito tempo, a economia brasileira e grande parte da economia mundial continuará dependendo de petróleo e seus derivados. Então, esse 10,5, até pela reação, não sei se teatral, de alguns porta-vozes do capital financeiro, olha, não esperávamos esse aumento dos combustíveis. A inflação pode ficar maior do que esperávamos. Isso significa o quê? Pressão não só para que a taxa Selic fique em 10,5, mas até para que ela suba. E aí, o coro dos contentes com a Selic alta é impressionante. O sujeito é vítima da Selic alta, é vítima dos juros altos, de várias maneiras. Primeiro, ele é vítima no sistema privado, no cheque especial, no cartão de crédito. Ele é esfolado. Ele é esfolado. Ele fica como aquele sujeito socorrido pelo samaritano na passagem bíblica, completamente ferido, sem possibilidade de se levantar sozinho. Mas ele também é esfolado pelas consequências da Selic no setor público. Porque a Selic é indexador de parte considerável dos títulos negociados. Qual a indexação? Selic. Às vezes é o câmbio direto, às vezes é a inflação, muitas vezes é a Selic. Quem escolhe é o comprador. Claro, às vezes você tem um pacote que já vai previamente indexado a esse ou aquele indexador. Selic, inflação. Mas aí, dólar. Mas aí, nessa história toda, cresce a dívida. Ela fica mais cara, o serviço da dívida fica mais caro. Isso produz déficits. Os novos déficits, para serem financiados, exigem mais dívidas, novas dívidas. E é exatamente o que o setor da imprensa, dos bancos e até da academia usam como argumento para defenderem Roberto Campos Neto, para defenderem Selic nas alturas. Nossa preocupação é a dívida, nossa preocupação é o déficit. Ora, quanto mais alta a Selic, maior a dívida, maior o déficit, menos dinheiro para investimentos, menos dinheiro
para a segurança pública, para a saúde pública, para a educação pública, para transporte público, para institutos de pesquisa, para programas assistenciais, para a previdência social. Mas é tudo que os barões do capital financeiro querem. E aí eles mexem as cordinhas e os porta-vozes saem gritando. Mexem as cordinhas porque é o que eles querem. Que todo o recurso público, que o Estado, que o trabalho da sociedade, que a riqueza produzida, que tudo seja canalizado para seus cofres. E se algo atrai a atenção e recursos públicos, é combatido como gasto. Olha o desequilíbrio fiscal, então aumenta a Selic. E os porta-vozes saem gritando: ah, é porque o presidente criticou o presidente do Banco Central. Esse argumento infantil. E os barões riem dessa infantilidade tão útil para seus interesses. Então, infelizmente, a projeção para o dólar indica que os caras estão apostando em Selic no mínimo 10,50, mas pode subir. Por quê? Selic mais alta atrai o quê? Investimento em rentismo. Compra de papéis, títulos. Eu compro, sou remunerado, não tenho preocupação. Selic está alta, minha remuneração é alta. Juros reais. Os juros reais no Brasil são tão altos que são hoje efetivos integrantes, permanentes integrantes do pódio mundial do juro real. Segundo lugar, mas sempre ali disputando o primeiro lugar. Ora, se mais dinheiro, mais capital é canalizado para investimentos rentistas, menos atração por comprar dólar. Mas isso depende, claro, dos juros nos Estados Unidos. Porém, as últimas informações que vieram de lá, isso sim tem impacto no câmbio. Não é o Lula falar do Campos Neto. É o Banco Central dos caras, a Reserva Federal, dizendo o seguinte: estamos mais tranquilos. Houve uma redução da atividade econômica. Portanto, provavelmente menos pressão sobre a inflação nos Estados Unidos. De qualquer maneira, todos esses sinais indicam que o Brasil encerrará o ano com os juros onde estão há muito tempo. Nas nuvens, meu caro Ronald Gimenez.